Sejam bem-vindos ao 37º episódio do Vida e Teologia Podcast. Aqui o compromisso é de tornar a teologia acessível e prática para todos, com o objetivo de abençoar e encorajar cada um a servir a Cristo com alegria e propósito, por meio de uma teologia simples e intencional, para que possamos aplicá-la em nossas vidas cotidianas e glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Em um mundo marcado por desigualdades e falta de oportunidades, como a nossa fé pode se tornar uma força transformadora na sociedade? A fé cristã não se limita ao âmbito individual ou eclesiástico. Ela tem o poder de transformar sociedades e gerar um impacto real no mundo. Quando vivida de forma integral, a fé nos chama a agir em favor do próximo, promovendo justiça, esperança e oportunidades para aqueles que mais necessitam. A relação entre a fé cristã e a transformação social sempre foi um dos pilares da missão da igreja ao longo da história. Em contexto de desigualdades educacional e falta de perspectivas para muitos jovens, iniciativas como o Instituto OPDO demonstram como é possível unir princípios cristãos e ações concretas que impactam vidas e comunidades. Ao oferecer capacitação, orientação e criar pontes entre igrejas, escolas e empresas, o OPDO não apenas promove acesso a grandes oportunidades, mas também fortalece a visão de que o Evangelho tem implicações práticas na sociedade. Essa atuação reflete a missão da igreja de ser um agente de transformação, cumprindo o chamado bíblico para cuidar dos necessitados e também buscar o bem da cidade. Quando a fé se alia ao compromisso social, ela se torna uma força que ilumina comunidades, restaura vidas e aponta para o reino de Deus em ação no mundo. Então, no episódio de hoje nós vamos mergulhar no tema transformação social através da educação. Nós vamos conhecer hoje um pouquinho do Instituto OPDO e para essa conversa estou recebendo na mesa, na verdade ele me recebe porque nós estamos no estúdio dele. Então recebo neste episódio o Rony Moreira, ele é presidente do Instituto OPDO e uma organização que atua na formação de jovens e no apoio a igrejas para que sejam agentes de transformação social. Vai ser um bate-papo sobre os desafios e oportunidades de levar apoio educacional a jovens e adolescentes. Então, Rony, na verdade, eu já me sinto bem-vindo aqui porque você me recebe aqui tão bem já em alguns episódios, tem nos apoiado, mas eu quero que você se sinta bem nesse episódio e que a gente possa ter um bate-papo bacana aí sobre algo tão importante para a sua vida como tem sido o OPDO. Show de bola. É um prazer enorme estar aqui fazendo parte desse podcast, desse episódio contigo. Me sinto honrado por estar sendo recebido, porque você tem, obviamente, a agenda, e eu sei que essa agenda ela é bastante propositiva, sempre existe um porquê que a gente chama as pessoas, né, para participar, então eu me sinto bastante honrado de estar aqui. Maravilha. Bom, só por uma curiosidade, são 37 episódios, eu rodo um episódio por mês. Então isso significa que já são mais de 3 anos fazendo podcast. É um privilégio, então, ao longo desses 3 anos, você ser um desses convidados, tá? E para a gente começar o bate-papo, como é que você descobriu o seu chamado para se envolver na criação do Instituto, na área de educação, de transformação social? Qual foi o ponto de virada que você parou e falou assim, eu vou parar tudo que eu estou fazendo na minha vida e vou me dedicar a ser um agente de transformação social? Ponto de virada aconteceu em fevereiro de 2024, quando eu levava meu filho para uma viagem de 4 dias durante o carnaval. Ele ia pegar um voo em São Paulo e aí eu deixei ele lá e ele ficaria 4 dias
trabalhando evangelisticamente em 4 estados. Foram 4 dias em 4 estados. Aí que eu estava voltando para casa, a gente tinha recém fechado uma empresa que eu empresariava junto com alguns sócios, e estava naquela fase de olhar para o mercado e ver o que eu ia fazer da minha vida. E aí, sabe quando bate aquela... parece que os americanos usam a palavra epifania, né? Que é quando você tem aquela revelação, você fala, o que eu estou fazendo com a minha vida? Estou com 53 anos de idade, hoje eu estou com 54, já indo para 55, na época eu tinha 53. Estou com todas as coisas dado check na minha lista, está tudo em ordem. Por que eu preciso ou montar um novo negócio, empreender, ou por que eu preciso voltar para o mercado de trabalho, na loucura que eu sempre tive, sendo que a coisa mais importante para mim é reino dos céus, né? E aí, voltando para 97, mais ou menos, 1997, 1998, eu pastoreei, né? E ao pastorear, nós chegamos até a montar um trabalho, que esse trabalho tinha como objetivo, de certa forma, uma conexão com aquilo que a gente tem na UPDA hoje, de montar 6 igrejas no Brasil, que essas 6 igrejas elas servissem às demais igrejas, elas se transformassem em polos sociais, que os voluntários da igreja pudessem apoiar as demais igrejas. E porque houve uma mudança de perspectiva para esse ministério, eu me desliguei, eu pedi a minha saída, a minha renúncia desse ministério. Então, quando eu pego o meu passado, lá em 97, 98, 99, e eu olho para fevereiro de 2024, as duas coisas se conectam, né? Então, a ideia é de falar, bom, vamos olhar então para as coisas que são do reino dos céus. Isso fez bastante sentido para mim. Maravilha. E aí, quando você decidiu fazer algo diferente, você abandonou a sua carreira, você fechou a empresa, olhou para o mercado e falou assim, eu vou ser um agente de transformação. Como é que nasceu então o Instituto OPDO e de que forma a sua fé cristã e a sua trajetória profissional moldaram essa missão de criar um instituto? Eu trabalhei, a minha formação é marketing, né? Eu sou formado em marketing, tenho alguma pós-graduação e especialização em outras áreas, mas o marketing está na minha veia. E um dos pilares do marketing estratégico é você analisar mercadologicamente oportunidades de negócio. Então, ainda que não era um negócio que eu ia montar, uma empresa que teria lucros, eu pensei em ser uma instituição sem fins lucrativos, mas para poder atender uma dor que houvesse neste mercado evangélico. E aí, você vai vendo todas as possibilidades, desde coisas bobas, que obviamente são tiradas rápidas da lista, do tipo fazer uma franquia de cafeteria dentro das igrejas, ou livraria, ou aí você começa a fazer um monte de análises, de consultorias e tudo mais. Mas aí eu comecei a perceber que, ainda que eu não conseguisse o produto, eu sabia que o mercado estava focado com o evangelho vinculado a crianças a partir de 11 anos de idade. Ou seja, na ocasião eu não sabia ainda que era 11 anos, mas era assim, pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Porque eu estava muito ligado com questões de política, questões ligadas à ideologia, vendo o que estava acontecendo sobre essa proposta woke mundial. E nessa época, em fevereiro de 2024, ainda estava muito forte isso. Sim. Hoje, a gente está falando já em 2025, já quase entrando no segundo semestre de 2025, então você já vê que o pêndulo voltou um pouquinho, já parou-se de falar tanto sobre isso. Mas aí eu via que isso era uma necessidade, ou seja, de a gente defender a cosmovisão, porque ela estava sendo fragmentada, a sociedade estava fragmentada, fragmentando isso daí, e percebendo que pessoas das igrejas estavam tendo temores em relação aos seus filhos. Aí eu olhei, bom, primeiro é uma forma de atender internamente, segundo é uma forma de a gente propor externamente. Sim. E aí o desenho foi evoluindo até que cheguei à conclusão, com base em muitas análises, que a direção seria trabalhar com esse perfil, ou seja, 11 anos para cima, porque de 11 anos para baixo você está falando de pessoas que não conseguem entender, não têm ainda maturidade, né? E de 11 anos para cima você consegue, porque apesar de ser novo, o perfil de estudantes de escolas públicas, que foi um dos perfis que a gente chegou a mapear como sendo foco, é um jovem que ele tem uma maturidade diferente do pré-adolescente
que não é de uma escola pública, né? Então aí a gente foi desenhando para chegar nisso daí. Então foi tirando coisas, foi fazendo uma limpeza do que a gente tinha na mesa, até chegar à conclusão de quem era o objeto da nossa atenção. E aí foi, tá, já sabemos que são eles, de o que a gente precisa passar para eles? Sabemos que temos as dores de que estão sofrendo hoje do ponto de vista de propósito de vida, eles estão pensando se eles são um ser humano ou se eles são um animal. Parece brincadeira falar isso, mas a gente tem jovens com esse problema. Alguns casos, tem casos disso. Então, assim, é isso daqui que a gente precisa fazer. Mas hoje, eu já estou passando já um ano já desse momento, a gente já está um ano e pouco já disso, eu consigo chegar às 5 pilastras que defendemos, que é o indivíduo, a ética, a moral, a civilidade e o lado profissional. Mas isso foi desenhado, foi sendo desenhado, na verdade, ao longo desse 1 ano e 2 meses, 3 meses. Né? Maravilha. Você falou de uma dor dentro da igreja evangélica. E acho que essa dor é compartilhada, porque a gente até trata pouco essas questões de agenda woke, né, dos perigos que os jovens e adolescentes estão sofrendo. A gente teve até recentemente um adolescente que ela foi atender um desafio pelo celular de inalar um desodorante, até acabou falecendo. Então, assim, é uma gama de desafios que nós temos para essa idade hoje, né? E dessa dor nasce, então, o OPDO. Para quem não sabe o que é o OPDO, é o poder do óbvio, né? Então, assim, qual hoje é a missão do OPDO dentro dessa dor que você enxergou, que motivou a criação dele? E como é que você tem procurado atuar para conectar igrejas, escolas públicas, até empresas, na transformação social para esses jovens e adolescentes? Primeira coisa que a gente queria fazer era levando educação dentro dessas 5 pilastras para jovens de escolas públicas. Mas eu tive algumas reuniões, e entre essas reuniões foram ainda para poder definir modo de atuação. A gente teve uma reunião com uma ex-presidente da OAB do Terceiro Setor do Estado de São Paulo. E ela teve uma reunião de 1 hora comigo e durante os primeiros 40 minutos, essa reunião foi extremamente formal e ela fazendo perguntas assim muito mais para checar quais eram os objetivos, e os últimos minutos ela abriu que ela era cristã. Ficou só eu e ela na reunião e ela falou, olha, eu sou cristã, frequento a igreja em tal lugar, não vou dar a igreja por questão até de ética, né? E ela falou assim, e eu corroboro com o seu pensamento, eu acho que o seu pensamento de entrar nas escolas públicas para levar esse tipo de conhecimento educacional, desses valores educacionais, faz total sentido, mas você não vai conseguir. Não é porque eu não quero que você entre, porque o atual governo está desinstalando toda e qualquer agência que faz esse tipo de trabalho. Sim. Então, na ocasião, ela falou para mim assim, até a proposta era de que nós tivéssemos, junto com os professores voluntários, a gente tivesse serviços de capelania, que pudesse ser dado não só para os alunos, mas também para os professores e funcionários dali, ou até mesmo pais de alunos, porque você consegue colocar a igreja dentro da escola. E eu sabia que fazer proselitismo, colocar versículos bíblicos, eu não conseguiria, mas eu imaginei que a gente conseguiria colocar esses valores. Ela disse para mim assim, olha, eu acho muito difícil, para não dizer que é impossível que você consiga fazer isso. Aí eu perguntei para ela, o que você recomenda então? Ela falou assim, olha, eu vou recomendar uma coisa para você que eu acho que também é quase impossível do ponto de vista financeiro. É que você esteja em todos os municípios que você quer atuar, com a sua entidade de modo próprio, que você esteja autônomo, que você alugue um local, que você faça tudo isso. Esse é o melhor dos mundos. Sim. Eu desliguei essa reunião, a gente foi uma reunião online, e depois fiquei pensando sobre isso e cheguei à conclusão de que, nos números que eu tinha avaliado da igreja, fazia muito sentido eu recorrer à minha estratégia de 1999, 98, que era o seguinte, na época eu não sabia quantas 1000 igrejas eu tinha no Brasil, mas com os dados que eu tinha na mão dessa consumo que eu estava ali pegando, de materiais, eu sabia que nós tínhamos 110 mil igrejas no Brasil.
Não 110 mil ministérios, mas 110 mil igrejas, tá? E essas 110 mil igrejas, eu cheguei a verificar, inclusive tenho esses dados comigo, eles estão em todos os lugares do Brasil. Isso de diferentes denominações. Diferentes denominações, tá? E dentro dessas 110 mil igrejas, você tem 66 milhões de evangélicos, que são os nominais, que são os que a gente brinca hoje, que são os cristãos de IBGE, né? Sim. Então, a primeira análise que eu fiz foi o seguinte, nós não estamos sendo efetivos. Se nós temos uma população de 212 milhões de pessoas e somos 66 milhões e hoje nós temos a sociedade do jeito que ela está, nós não estamos sendo efetivos. Mas existe um grupo de pessoas efetivas. Mas eu não vou nem, nesse momento, eu não vou nem pensar em pessoas. Eu vou pensar nas instituições que existem, nos lugares que podem servir de núcleos de transformações sociais, que a gente pode acessar para isso. E aí eu verifiquei, e para minha felicidade, de que existem lugares do Brasil, rincões do Brasil, que estão totalmente afastados do governo. O governo não chega lá. Sim. Mas a igreja está lá. Ela está lá. Pelo menos aquilo que a gente precisa para a igreja existir, que é um local físico onde as pessoas elas possam se congregar e que possam ser supridas disso que a gente está querendo supri-las, eu consigo. Sim. Aí eu falei, então faz sentido, vamos começar a analisar um pouco mais isso daí. Aí eu comecei a desenhar o projeto que ela tinha feito de proposta para mim, porém com aquilo que a gente já tinha. Como isso não é um projeto que ele tem que ser encabeçado por uma igreja, a primeira coisa que eu falei é o seguinte, não dá para você colocar isso embaixo de um guarda-chuva de uma denominação. Se colocar debaixo de uma denominação, você e eu sabemos que existem ciúmes denominacionais. Você vai restringir um grupo. Você vai se restringir somente aquele grupo. Infelizmente, a gente não se reúne nem para pregar o evangelho. Quiçá para nós fazermos uma questão social que deveria ter uma bandeira, porque começa a entrar N interesses. Eu falei, então não pode ficar vinculado a nenhuma igreja. Então tem que ser interdenominacional. Legal. A segunda coisa que precisa acontecer é que você não pode fazer isso com fins lucrativos, porque se você faz isso com fins lucrativos, na própria proposta que você faz, as pessoas vão olhar para você e falar, você está querendo ganhar dinheiro. É isso que o cara quer fazer, ele quer ganhar dinheiro. E aí, olhando novamente para essas coisas, foi fazendo o que pode, o que não pode, definimos que teria que ser jovens, teria que ser dentro da escola pública, teria que ser através da educação, teria que ser esses 5 pilares de educação que a gente tinha que fazer e a motivação que nós tínhamos era de transformar essa sociedade. Sim. Mas como é que eu posso transformar uma sociedade se eu não posso pregar abertamente o evangelho para ela? Então, eu vou tentar transformar essa sociedade, que são jovens, através de expor a elas um pensamento que as leve a escolher o que elas querem seguir. Porque, nesse exato momento, elas estão sendo expostas, ou elas estavam sendo expostas, a apenas uma proposta. Sim. E alguém pode chegar e falar assim, não, as pessoas estão sendo catequizadas, não é catequizadas, são termos que doutrinadas. Doutrinadas, estão sendo doutrinadas. Então, tá aí, a minha ideia não é também chegar lá e tirar uma coisa. É, na verdade, colocar a opção das pessoas falar, existe A, existe o B. No A nós temos isso daqui, no B você tem isso. Você toma a sua própria conclusão de caminhos que você quer seguir. E aí eu pensei, aí a gente precisa expor isto, mas se eu chamar esses jovens que estão totalmente desconectados disso, para que eles comecem a fazer esse tipo de aula, de abordagem, eles não vão querer participar. Se eu consigo fazer isso dentro da escola, ok, a pessoa ela é uma agenda obrigatória dela no final de uma aula, por exemplo. Aí eu tenho 100% das pessoas assistindo, só que elas estão novamente assistindo porque estão sendo forçadas, não porque elas querem. Então, desenhamos alguma coisa que fizesse sentido ele querer participar das aulas. Então, o objetivo final é que ele vai ter acesso a questões profissionalizantes e o currículo desse jovem, caso ele queira, por ter sido trabalhado por nós ao longo desse período, que aí eu vou te falar depois qual período que permite que ele possa ser vinculado a empresas parceiras para participar de processo seletivo. Sim. Então, o ganho dele seria, tipo, se eu participar disso daqui, eu consigo isto. Entendeu? Mais um sistema de retribuição caso ele participe com a gente. Maravilha. E você enxerga o PDO como uma expressão da missão de Deus no mundo? De que forma esse trabalho você olha assim e vê ele como uma colaboração para a expansão do reino de Deus?
A pergunta que se tem que ser feita é o que é expandir o reino de Deus, né? Eu acho que a pergunta é mais ampla, né? Porque se você pensar que o reino de Deus significa pregar as boas novas do Evangelho, levando as pessoas a conhecimento de Cristo e a ter uma transformação, em última análise, sim, a UPDO faz isso, né? Sim. Mas assim, não é na primeira análise. Eu não vou até esses jovens para pregar o evangelho para eles. Eu vou, na verdade, levar valores que são encontrados facilmente nas escrituras, que eu, inclusive, tenho todos os valores das nossas aulas, cada um dos pontos, eles estão estruturados biblicamente. Apesar de não aparecer o versículo bíblico para aquele jovem, ele tem toda uma estrutura. Então, esses valores, eles conectam para esse jovem com facilidade para que eles possam, ao ouvir a palavra, Sim. eles fazerem uma conexão direta. Isto se fosse para aquele jovem que estava dentro da escola pública e que eu não poderia falar abertamente. Mas lembre-se que houve uma mudança, né, no projeto. Você sabe disso, mas nós não falamos nesse episódio ainda. Né? Que é o fato de que nós entendemos que, ao visitar uma escola, e essa escola não permitir que nós implementemos esse projeto, porque o projeto, eu estou falando de 15 aulas, Sim. 15 encontros, na verdade, né, de 2 aulas cada um desses encontros, num período que vai ser distribuído dentro de um semestre. Não é todo semestre, mas é dentro de 6 meses. Ou o primeiro 6 meses do ano, ou o segundo 6 meses do ano. E se eu não posso entrar na escola, então nada mais fácil do que eu pegar essas 110 mil igrejas evangélicas que estão espalhadas no Brasil, encontrar aquela igreja que está mais próxima desta escola que era alvo e incubar esse projeto dentro daquela escola, daquela igreja. E aí o que acontece? Eu faço toda uma semeadura para que os mesmos jovens que estão naquela escola possam escolher participar voluntariamente, não mais obrigatoriamente, dentro daquela igreja. Sim. E ali eu não preciso mais trabalhar de modo velado. Eu posso colocar os mesmos conceitos, dando o conhecimento da palavra de Deus. E aí, respondo de modo objetivo a tua pergunta. Sim, aí eu estou diretamente vinculado a transformar a mentalidade desse jovem, mas mais de apresentar para ele uma forma diferente de vida e quem é que dá a base para essa nossa forma de vida. Né? Deixa eu inverter então um pouco a pergunta, porque quando a gente fala da expansão do reino, a gente fala muito da proclamação do evangelho. Mas quando a gente olha para as escrituras, ela também fala de questões sociais, como cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. Então o PDO ele entra muito nessa seara de cuidar de jovens que precisam de capacitação, que precisam de oportunidades, que a gente pode categorizar, como a escritura diz, de órfãos. Né? A gente não precisa falar que órfão é só quem tem ausência de pai e de mãe, mas também de pessoas que têm ausência de oportunidades. Aí entra o ponto. Como é que, então, você enxerga que esse princípio se reflete, então, no trabalho da OPDO? No princípio de cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. Esse versículo de Tiago 1,27 é nosso versículo base, porque ele permite que a gente entenda a necessidade da igreja em visitar o órfão e a viúva, principalmente. Né? E conforme você mesmo disse, assim, existe o órfão funcional e existe a viúva funcional. São pessoas que têm pai e mãe, no entanto, não têm a referência de um pai e mãe. São mulheres que são casadas, têm o seu marido, no entanto, o marido não vive a vida comum do lar. Elas estão sempre com a ausência do seu marido. Elas têm todas as responsabilidades. Quando você pensa em visitar tanto o órfão como a viúva, e aí já contextualizado quem é esse órfão, quem é essa viúva, você passa a perceber a necessidade de fazer uma transformação na vida dessa pessoa, de atender essas pessoas, transformando a vida delas. Né? A Rosana Marinho, que é uma pessoa que eu conheço, ela até trouxe uma tradução do visitar, do verbo visitar, tanto no grego como no hebraico, dizendo que o visitar ali é visitar e fazer a diferença. São aplicações que foram trazidas nas Escrituras quando Jesus visitou o filho da mulher que estava morta.
morto, né? Ele foi lá e ressuscitou. Então não é apenas visitar, é você efetivamente fazer uma transformação, agir de um modo a transformar a realidade daquela pessoa. Se pensar nisto através desse projeto social, significa que você passa a ser uma referência para aquela criança. Sim. Você passa a ser referência para aquele jovem. E o que mais há falta hoje em dia são de referências seguras. Você tem muitas referências, só que elas não são referências seguras. A gente está vivendo uma fase, não é de agora, que tudo está em júdice, né? A religião está em júdice, a política está em júdice, a medicina está em júdice, a ciência está em júdice, está tudo isso em júdice. Então, na verdade, é um mundo fluido onde nós temos muita informação e não conseguimos acreditar mais em nada. E a única forma de você conseguir desenvolver uma referência para as pessoas que vivem nesse mundo atual, principalmente jovens, é se você tiver um relacionamento contínuo com esses jovens, ao ponto de que eles percebam em você que você tem elementos na sua vida que são capazes de ser seguido. Você nem precisa falar, vem, me segue. Você automaticamente projeta sobre as pessoas que estão ao seu redor a qualidade da vida que você tem, o relacionamento que você tem e tudo mais. Quando você tem voluntários que têm essa classificação, ou seja, que já são feitos por nós um filtro de que eles precisam ter estes valores bem fundamentados, porque eles vão ser agentes de transformação, todos eles, ainda que não seja apenas um que dê as 15 aulas, que sejam 15 que dê as 15 encontros, eles passam a servir de vozes diferentes dos mesmos valores e passam a servir de referência. Você fala, esse povo tem alguma coisa diferente. De certa forma, se a gente pensar até em cristãos, pequenos cristos, olhando para a história da igreja, os cristãos eles pegavam muitas vezes a criança que era abandonada pela sociedade. Né? Muitas vezes você sabe que nascia com uma deficiência física, era colocada para morrer e simplesmente quem acolhia eram os cristãos. Então, assim, é devolver à sociedade uma postura que a igreja esqueceu. A postura de ser um agente de transformação na sociedade, ser um pequeno Cristo na sociedade, né? E isso transforma. Olha só, você falou algumas coisas interessantes, mas você disse que você não consegue chegar direto na escola pública. Então você está colocando a igreja como parceira dentro daquele local. E aí entra uma questão da gente devolver para a igreja uma vocação que talvez ela deixou de lado, certo? Isso. Então, assim, quais princípios bíblicos você destacaria para que a igreja local se torne, então, um agente de impacto social duradouro? E como é que o Instituto, então, ela apoia essas igrejas e cristãos comuns, que muitos não são nem líderes ou nem pastores, mas a se envolverem nessa missão de transformação por meio da educação? Olha, o valor que acho que a igreja precisa voltar a olhar é uma coisa básica, mas muito básica, que é o segundo mandamento. Eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Né? Então, assim, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se eu tenho condições de mudar a sociedade que eu estou inserido, se eu tenho ferramentas para isso daí, e se eu tenho, por determinação do próprio Senhor, a obrigação de amar o meu próximo, eu preciso me engajar, preciso me envolver. Então, de certa forma, tudo que a gente está propondo já foi validado já pela própria igreja no passado e até mesmo foi validado pela ideologia de esquerda do passado próximo. Olha só, por que passado próximo? Nos últimos 50 anos, o que acabou acontecendo, estou fazendo só um paralelismo, só para todo mundo entender o que eu quero dizer. Há 50 anos atrás, você tinha em muitos bairros periféricos de São Paulo, que eu nasci em São Paulo, capital, você tinha a ausência do Estado. O Estado não estava lá. Sim. E aí o que acontecia é que eles montaram dentro desses bairros periféricos algumas sociedades amigos do bairro. E na época que montaram isso, cara, ninguém entendia o que era. Ninguém entendia. Porque a gente perguntava, é da prefeitura? Não, não é da prefeitura. É uma escola? Não, não é uma escola. Porque eles pegavam, geralmente, terrenos vazios, na época a gente chamava baldios, e pegavam aqueles terrenos, alugavam, compravam, não sei como é que eles faziam isso,
levantavam ali uma estrutura mínima, mas grande, mínima que eu digo assim, não era tão linda, mas era grande, espaçosa. Colocavam uma quadra poliesportiva. Naquele bairro não tinha quadra poliesportiva, naquele bairro não tinha, como nós temos atualmente, praças de poliesportivas, tá? A escola, ela estava do lado, a escola, ela era escola pública, ela estava do lado, mas a escola não estava aberta para jogar futebol, para nada, durante os finais de semana, e eles estavam. A sala dos professores desta escola não tinha ar-condicionado, mas a sala deles ali tinha ar-condicionado. Então fazia com que os professores que davam aula durante o dia, muitas vezes sofriam com o calor, eles pegavam e nas aulas vagas iam para lá, ficavam lá. E ficavam ouvindo o quê? Aquilo que hoje se transformou na ideologia dominante no nosso país. Sim. Né? Mas, além disso, quando você tinha a vacinação do Zé Gotinha, por exemplo, que é para poliomielite, era lá que era feito. Se o próprio Estado queria fazer qualquer ação social, onde eles iam fazer? Eles iam fazer ali, porque eles já tinham, inclusive, pessoas contratadas por aquela associação que não precisava chamar pessoas da escola. E acabou que ficou uma fusão entre a escola e aquela associação. Eu não sei como é que está isso daí hoje em dia, mas eu estou falando da época que eu vivi lá. E aí alguém pergunta para mim, tá, mas o que isso tem a ver com o que vocês estão propondo? O que isso conecta? Tudo. Porque, na verdade, você mudou a mentalidade de um povo e foi feito gradativo em 50 anos. Em apenas 50 anos, nós temos hoje a implantação de uma ideologia que domina o Brasil. Sim. Então, se pensar do ponto de vista de metodologia de trabalho, trabalhar com igrejas, implantando ali uma ideologia, uma cosmovisão numa sociedade, transformando a igreja numa referência, estou fazendo um paralelismo ali com o centro social, faz diferença? Então é isso que a gente tem que fazer. Então o sentido é muito claro. E alguém diz assim, mas quem te garante que vai dar certo? Eu digo, por que não daria certo se já deu certo? Primeiro que a igreja, quando a gente fala sobre igrejas históricas, por exemplo, como as batistas, como as igrejas presbiterianas, que tinham as escolas, que tinham as quadras, que faziam isso, elas já provaram isso. Isso não é nenhuma novidade. Né? Simplesmente você está utilizando uma metodologia que dá certo. Das 110 mil igrejas, a gente entende que serão todas que vão comprar esse projeto? Óbvio que não. Existem diversos interesses e alguns dos interesses, inclusive, que não deveriam nem existir. Mas para as igrejas que entendem que elas estão implantadas para fazer a diferença, e respondo agora de novo a pergunta que você fez, assim, qual é a base cristã? Você tem que amar o próximo. E além de amar o próximo, assim, eu sou sal e sou luz. Eu sou luz no sentido de que a luz de Cristo resplandece na minha vida ao ponto de que as pessoas enxergam as trevas e não tropeçam. Mas eu tenho que ser luz, sal no sentido de que eu preservo essa sociedade, né? Eu tenho que preservar ela. Ainda que não seja só a preservação pela pregação direta do Evangelho, e eu vou fazer isso também, mas que seja também dar uma melhora de qualidade de vida para as pessoas, para que elas tenham uma vida mais longa ao ponto de poder, em certo momento, serem quebrantadas pelo Espírito Santo de Deus sobre o seu pecado, sobre a justiça de Deus e o juízo dele. Você falou de amar o próximo. O mundo ele tem uma noção deturpada de amor. E quando a gente fala de amar o próximo, a gente está falando de ação, atitude e decisão, e não sentimento. Como é que se define, então, o amar o próximo dentro do Instituto? Você sabe que eu sou o cara mais estranho para responder isso, até porque é o seguinte, eu já falei isso já em outras gravações, que eu digo, eu sou um cara que eu não amo o próximo. Aí você fala, como é que o presidente do Instituto Social de Suporte Cristão fala que ele não ama o próximo e quer que eu ame o próximo? Porque amar o próximo não é um sentimento. Eu tenho que amar o próximo. E amar o próximo não são por palavras, não são por sentimentos. Se eu tenho uma pessoa que ela está, por exemplo, numa mendicância, né? E está cheirando mal, é meu instinto eu não me aproximar daquela pessoa, é meu instinto não abraçar aquela pessoa. No entanto, eu tenho que amar aquela pessoa. A gente está vivendo um mundo atual que a gente olha para o que eu quero fazer. Sim. Se faz sentido para mim.
Isso não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo nunca foi isso, né? Inclusive o chamado do cristianismo é para que você tome a sua cruz e o siga, ou seja, que você morra cotidianamente ao seguir a Jesus, ao ponto de apóstolo Paulo dizer, para mim o viver é Cristo, ou seja, eu vou viver para servir a Cristo, e para mim morrer é uma maravilha, é lucro. Então, nunca foi essa proposta do evangelho. Então, se alguém chegar e falar para mim assim, não, amar ao próximo, eu preciso sentir para fazer isso, eu não tenho condições de fazer isso. Você pode até não fazer com o nosso instituto, mas você não pode deixar de fazer. Você tem que fazer alguma coisa. E amar ao próximo está bem distante de eu manter uma vida regular na minha igreja para que eu possa esperar Jesus voltar dizendo, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Exato. Isso é muito mais chamar a Deus de uma pessoa que tem prazer na minha dor, né? Porque se as ruas são de ouro e cristal, se lá não tem dor, não tem nada disso, e eu estou sofrendo aqui, Deus é mau, então, né? Se Deus não é mau e eu estou aqui e não estou feliz, significa que eu estou buscando a minha felicidade. Eu deveria buscar a felicidade dele. O que é a felicidade dele? É buscar amar a Deus. Como é que é amar a Deus? Amar a Deus é aquele que obedece a palavra dele. É a vontade dele. Eu não faço aquilo que eu quero fazer. Eu faço aquilo que eu tenho que fazer. E aí a gente entra um pouco nas disciplinas espirituais. Rony, você me disse que você não ama as pessoas. Daniel, eu vou contar um negócio para você. Que quando vira o ano, você faz as decisões do ano seguinte, né? Sim. A minha decisão para esse ano aqui, eu até conversei com a minha esposa, eu falei assim, agora já é público, todo mundo já sabe disso. Ela falou, o que você vai fazer? Você vai fazer academia? Você vai voltar a fazer isso? Eu falei, não, que eu vou fazer esse ano aqui, eu vou buscar a Deus ao ponto de que eu ame o meu próximo. Aí, é tão difícil você reconhecer isso, porque, poxa, eu já fui pastor. Eu fui pastor de igreja, eu presidi ministério, tive 12 pastores debaixo do meu colegiado. Como é que você não ama? Porque quando se fala de amor, você começa a entender o que é o amor de Deus. E a minha resposta, ela vem vinculada e embasada pelas Escrituras. Se o que a Bíblia propõe que é amar é aquilo, eu não amo o meu próximo. Só que aí, se eu não amo o meu próximo, o que eu preciso fazer para amar, então? Eu preciso morrer mais. E para morrer mais, eu preciso ter mais as disciplinas espirituais sendo implementadas na minha vida. Exato. Num constante. Ao fazer isto, automaticamente eu consigo amar o meu próximo. Por quê? Porque eu amo ao Senhor. Eu tenho que amar o Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Então, assim, para eu amar, eu preciso obedecer. Para que eu tenha a cooperação dele na minha vida, eu preciso saber que eu sou aquele que ama o Senhor. A gente tem que aprender a olhar as pessoas como Cristo olhou pra gente, né? Pecador, miserável, falho e merecedor de condenação. E apesar de tudo isso, Cristo ainda nos resgatou e nos chamou para Ele. Então, se a gente desfruta da maior prova de amor, como é que a gente não pode amar o próximo? E não é uma atitude fácil. Eu sei que é uma atitude difícil, porque amar o próximo é muito fácil amar aquele que a gente ama. A esposa, os filhos, o pastor da tua igreja, os amigos mais próximos. Difícil é amar aquele cara complicado, aquele cara chato, aquele cara, né, intrigante. Esse é o difícil. Mas vamos lá. Uma das coisas que você falou aí, da questão da ideologia, de ideologias dominantes, se a gente olhar ao longo da história, a gente tem um período da história, principalmente na primeira metade do século passado, onde essas ideologias procuraram se estabelecer pela força. E pela força não conseguiram. Depois, essa tática mudou. Ela foi por meio da cultura, da educação. Então, quando você fala assim, ideologia dominante, eles dominaram as escolas, dominaram as universidades, dominaram os meios de comunicação. Então, eles não fizeram pela força, eles foram para o mercado, foram trabalhar. E dentro dos ofícios de cada um, eles implementaram a ideologia que está dominando aí boa parte, diria não só do Brasil, mas boa parte do Ocidente também. População mundial, né? Talvez isso sirva um pouco de ensinamento para nós como igreja,
que deixou um pouco esse lado para trás. Os reformadores, por exemplo, você olha lá para João Calvino em Genebra, ele implementou universidades, implementou escolas. Né? Você pega as grandes universidades dos Estados Unidos, foram igrejas que implementaram. A Igreja Presbiteriana do Brasil aqui tem uma universidade, que é o Mackenzie. Uhum. Então, assim, são meios que as igrejas, de certa forma, deixaram um pouco de lado. E aí, como é que você enxerga, então, o impacto da educação como ferramenta de transformação social e também um meio para, seja discipulado, formação cristã, onde possa disseminar os valores do Evangelho? Educação, ela molda o mundo. Uhum. Né? O que você propõe, principalmente para esse perfil de clientes, entende o que eu quero dizer por clientes, aí, né? Crianças a partir de 11 de idade, até que ela saia da educação pública, são massas de moldar. Então, assim, você molda exatamente para o que você quer. Uhum. Você é fruto do meio que você está inserido. Sim. Tudo bem, existem questões também que você pode fazer escolhas, mesmo que o meio proponha, mas para isso você precisa, pelo menos, ter apresentado a você as propostas, para que você possa escolher, né? Então, a educação, ela transforma tudo. É utópico entender que a gente vai conseguir, através desse projeto, digamos que toda a igreja brasileira, 100% dela se engajasse nesse projeto por uma ação do próprio Espírito Santo de Deus. É utópico imaginar que a gente vai transformar o Brasil? Sim, é utópico, tá? Porque a gente enxerga que a própria Bíblia diz que vai continuar havendo sobre a humanidade uma deformação moral. Sim. Isso está acontecendo e ela vai continuar acontecendo. Mas existem formas e freios de isso ser acelerado ou diminuído. Então, se você consegue colocar, e você utilizou muito bem aí a igreja, através dos seus grandes movimentos, educacionais, inclusive, de transformação social, ela conseguiu diminuir o avanço disso. Talvez nós estejamos chegando ao que estamos agora, grande parte pela ausência da igreja. Porque se você for analisar, enquanto nesses últimos 50 anos nós tivemos esse movimento que a gente falou agora há pouco, dessa ideologia sendo implantada, não foi também sozinho esse movimento. Veio também a teologia de libertação, que trouxe, principalmente para a igreja brasileira, uma mentalidade totalmente diferente que a gente hoje está colhendo frutos dela. A gente se afastou da população, a gente se afastou desses valores educacionais e foi para um projeto muito mais assistencialista. E a gente hoje precisa entender que se não tivéssemos abandonado as práticas, estaríamos num processo de degradação, mas talvez não estaríamos nesse processo de degradação. Porque a gente, quando está num país, e a gente está só vivendo esse país, a gente enxerga esse país como se ele fosse um mundo. O mundo não é o Brasil. A gente está falando de quantos bilhões de pessoas nós temos atualmente? 8 bilhões de pessoas? 7 bilhões de pessoas? 8 ou 9, né? É isso? É um número gigantesco, onde a gente está falando que nós fazemos parte dele com 212 milhões. Então, existem países aí que têm um pensamento, uma cosmovisão, ainda que não sejam cristãs, mas que têm a cosmovisão cristã. Porque eles nasceram e foram preservados nessa cosmovisão. Então, o que é certo continua sendo certo, independente se você aceitou a Cristo ou não como seu único e suficiente Salvador. Porque você entende que a legislação ela foi fomentada por pessoas com essa cosmovisão. No momento que a gente vive o que a gente vive no Brasil, a gente tem a percepção de que nada que fizermos vai melhorar. Se realmente nada fizermos, nada vai melhorar. E se a gente simplesmente for para um movimento pendular de tirar as nossas crianças das escolas públicas, tirar as nossas crianças das faculdades públicas, que a gente já está chegando nesse nível agora. A gente está chegando no nível que os filhos dos adolescentes, de pessoas das nossas igrejas, estão já percebendo que não valem a pena eles
irem para faculdades públicas, porque o risco de haver a perda desse jovem é muito grande. A gente tem números de que mais de 68% dos jovens no primeiro, segundo ano de uma faculdade pública se desviam. Então, aí esse movimento ele está acontecendo para olhar o umbigo e não para olhar a sociedade. Eu vou proteger o meu filho. Não, querido. Você tem que olhar para a sociedade. O seu filho faz parte da sociedade. Então, eu acho que as duas coisas são boas. Eu preciso ver se o meu filho estuda numa escola confessional, se não é confessional. Se não estuda numa confessional e é uma escola laica, como é a cosmovisão dessa escola, como é que o meu filho lida com o diferente, o diverso, porque isso é viver em sociedade. Sim. Se eu plantei e implantei as coisas corretas no meu filho, mas mais do que isso daí, eu preciso mudar aquele que vai ser o habitante do planeta do meu filho futuro. Sim. Né? Que continua comigo agora, mas que vai ser do futuro também. Então, eu acho que tudo isso daí converge para o fato de que a educação, se ela não é a única, porque eu acho que reduzir demais, ela é uma das principais formas de mudar. Né? Sim. Aliás, eu tenho 2 filhas e elas estudam em escolas confessionais. Eu tenho uma preocupação daqui a alguns anos, vamos por 10 anos, quando minha filha vai estar se preparando para a universidade, em qual universidade ela vai entrar. Essa preocupação de olhar para a escola pública hoje, ela é genuína. A gente vê antigamente, na minha adolescência, por exemplo, o alvo era entrar numa Unicamp, numa USP, né? Era o sonho. Hoje, você já olha com 2 pés atrás, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu olho assim, eu preciso preparar os meus filhos para viver num mundo onde os princípios e valores não são os mesmos que o dela. Então, eu preciso preparar ela com os valores e princípios do reino a viver dentro de um mundo que virou as costas para o reino. E aí, eu acho que nós, como igreja, precisamos preparar jovens para que possam ser influência dentro também de uma escola pública e dentro de uma universidade pública. E não simplesmente virar as costas para ela. Sim. Não sei se eu estou falando besteira. Mas eu acho que a gente não poderia só abandonar essa escola e olhar assim, não quero aqui, vou pagar uma escola particular, uma universidade particular, que também vai ter os mesmos problemas. Porque muitas vezes o professor que dá aula na Unicamp está dando aula numa PUC, numa Mackenzie, né, em outras universidades. Ô Rony, dentro desse processo aí de mais de um ano, quais têm sido os maiores aprendizados ou erros que você tem vivido ao longo dessa jornada aí que está apenas começando? Existe algo que hoje você faria diferente do que quando começou? Toda vez que você passa por uma experiência, seja ela de um namoro que chegou ao fim, seja de uma empresa que você trabalhou e foi desligado, ou saiu dela, ou empresarialmente uma experiência, você tem um monte de erros e acertos. Então, olhar para trás, eu já teria feito, desde o primeiro momento, a proposta de ser o que nós somos hoje. Na verdade, nós fomos um ser amorfo durante alguns meses, até que nós tomamos esta forma atual. Então, com certeza, se fosse uma coisa que vocacionada, que o próprio Deus tivesse aparecido para mim em visão ou de outras formas e tivesse me dado o projeto, eu saberia que eu não teria erro nenhum em implementar aquilo. Teria todos os medos e todas as dificuldades, mas não teria erro. Como não foi uma coisa assim, como foi uma coisa mais mercadológica, tá? E sentindo de que eu preciso devolver para a sociedade e que eu tenho a obrigação de ser um agente de transformação porque eu sou um embaixador de Cristo, então eu preciso fazer com que o reino do Senhor seja expandido aqui, e existem várias formas de expandi-lo, né? Isso é uma delas. Então, sim, cometemos vários erros, né? A frustração, eu acho que talvez não nenhuma frustração, porque eu já estava preparado para que não houvesse engajamentos, para que as pessoas não se vinculassem visceralmente. Porque as pessoas, eu trabalhei durante alguns anos como vendedor de loja de shopping, lá no Iguatemi, em São Paulo, Shopping Iguatemi, São Paulo. E era bem interessante que quando você tinha uma loja cheia, mais cheia ela ia ficando. Quando a loja ela fica vazia total,
ninguém entra. Então, o que a gente fazia na loja? Vendedores de outras lojas vinham para as nossas lojas para movimentar aquela loja, para poder mostrar que estava tendo alguma coisa, para que pessoas que estavam andando no corredor entrassem ali. O que é isso, né? Falando do ponto de vista da análise mercadológica e trazendo um pouco do comportamento humano, as pessoas não querem entrar em barcos furados e as pessoas não querem entrar em nada que elas não tenham certeza. Então, ninguém quer entrar com você enquanto o projeto está sendo construído, ele não foi colocado à prova, ele não foi ainda pilotado, ele não foi criticado, ele já não passou pelo teste de tempo, né? São poucas pessoas que estão dispostas a fazer isso. Então, achar que eu ia ter o apoio das igrejas e que ia ter... Nunca imaginei assim. Mas eu senti que as pessoas elas estão olhando cada um para o seu próprio umbigo. Cada um está olhando para a sua própria rotina de vida. Cada um está olhando para a sua própria necessidade. E quando eu falo isso, eu estou falando de muitas pessoas que podem fazer coisas. Não só comigo, pode fazer com qualquer outra pessoa. Sim. E o que me surpreendeu é que os voluntários que estão juntos são os voluntários que já são voluntários em várias outras coisas. É sempre a mesma pessoa. É aquela pessoa que está ajudando você, ajudando missões, que está ajudando na igreja. É sempre o mesmo perfil. Eu costumo dizer assim, igreja grande ou pequena, você vai olhar em vários ministérios, é o mesmo grupo de pessoas. Então, você olha uma igreja de 1.000 membros lá e tem 400 pessoas servindo, você vai ver o mesmo grupo de pessoas em diversos ministérios. Então, sempre são pessoas que estão querendo doar o seu tempo para fazer algo, né? Eu vim de igreja pequena também é assim. Você tem lá um grupo de 100 pessoas, mas você tem 20, 30 pessoas que estão em todos os ministérios e o resto está recebendo, vivendo suas vidas. Não estou dizendo que são mais ou menos crentes por causa disso, mas que vivem a sua vida individual. Agora, eu tenho a impressão que essa individualidade ela cresceu pós-pandemia, não foi? Eu tenho a impressão de que isso ficou muito mais evidente, né? Eu não sei te dizer se as tecnologias, elas também foram mais... As tecnologias atuais, né? Principalmente falando de mídias sociais, elas se estabeleceram ou expandiram muito mais durante a pandemia, mas isso tem permitido as pessoas elas se isolarem cada vez mais, né? E esse não é um comportamento de pessoas da igreja, é um comportamento de pessoas, né? Eu estava vendo hoje uma reportagem falando que nunca se fez tão pouco sexo no mundo. Entre os jovens, eu estou falando. Aí você fala, mas como assim? Porque as pessoas hoje elas não se relacionam com as pessoas. Quando ela quer manter uma relação sexual, e olha que a gente está falando de uma coisa tão forte assim. Ela procura um aplicativo como um Tinder. E aí ela atende à necessidade fisiológica dela. Mas ela continua ainda com tantas outras necessidades que só poderiam ser atendidas se tivesse um relacionamento. Mas o que ela vai construindo continuamente é um senso de individualidade. Sim. E a gente vai desconectando do todo. Então, não é minha culpa, eu não tenho nada que fazer sobre isso. E eu acho que isso vai sendo construído tanto por tecnologia, tanto pela pós-pandemia, como também pela facilidade de informações que chegam a nós todo o tempo. Então, que é um exemplo muito simples. Você está assistindo uma HBO da vida, num programa que você gosta, de repente termina, tem um intervalo, e aí nesse intervalo aparece dos Médicos Sem Fronteiras pedindo dinheiro com aquelas pessoas sofrendo. Os primeiros que passavam, você ficava até mexido. Hoje em dia você não dá a menor atenção para aquilo. Você não se preocupa. Então, o que aconteceu? Você foi ficando cauterizado. A mente cauterizada. Eu acho que os diversos influenciadores que a gente tem atual permitem que nós estejamos cauterizados quanto às dores uns dos outros. Você me fez lembrar de Neemias. Essa passagem já me veio à mente muitas vezes, mas a gente perdeu a capacidade de chorar e de se lamentar diante da desgraça. E Neemias, é interessante que ele vem muito forte para mim nesse contexto, porque quando ele vai pergunta como é que está Jerusalém, e o cara fala que Jerusalém está tudo destruído, ele senta, chora e ora a Deus pedindo perdão pelos pecados.
a gente está vivendo num mundo com tanta desgraça que a gente perdeu a capacidade de sentir a dor e de se lamentar diante da desgraça. E acho que a quantidade de informação também, ela só acentuou isso. Porque hoje você não tem mais nem tempo mais para processar a informação que você recebe. Fato. Né? Ô Rony, e a gente tá vivendo num mundo aí polarizado, cara. A gente... No Brasil, a gente diria aí que de 10, 11 anos para cá, a polarização ela se acentuou, mas essa polarização também vem latente no mundo. A Europa está tentando cada vez mais se fechar, a gente tem as guerras que estão aí surgindo, a gente tem o contexto político nosso que hoje é forte, é polarizado. E eu tenho, assim, eu vejo que isso também pode ser um desafio para o Instituto. Porque a gente está levando princípios, valores, uma cosmovisão que, de certa forma, anda na contramão dos princípios do mundo. Quais são os principais desafios, então, que você vê dentro do contexto social em que nós vivemos? E como é que você está imaginando lidar com essas resistências? Tanto de escola quanto da própria comunidade cristã. Como é que você está vendo esses desafios? Eu conecto a proposta do Instituto nesse aspecto muito próxima da pregação do Evangelho. Ou seja, os mesmos desafios que a igreja vão sofrer, uma ONG, que é o que o Instituto é em última análise, ela sofre também. Porque se você está tentando implantar ou transformar mentalidades através de uma cosmovisão, e essa cosmovisão ela não é aceita, ela é perseguida, você vai estar junto no mesmo balaio de perseguições. Se você pensa do ponto de vista de recursos, e a gente fala sobre ONGs, uma instituição não governamental ela tem a possibilidade de ter subsídio governamental. Sim. E isso pode ser cortado a qualquer momento. Sim. Então, isso é uma diferença que pode acontecer para uma igreja que vive de dízimos e de ofertas. Mas, pensando já nisso, o modelo de trabalho do Instituto ele foi feito para que ele se autossustente e não dependa de recursos governamentais. Os recursos governamentais, eles vêm como um buster, é um aditivo para que você possa crescer mais rápido. Sim. Mas, assim, a nossa estrutura ela foi feita para que ela mesma se custeasse. Isso explica até o porquê que a gente tem o estúdio, porquê que a gente tem o ObvioCast, que são ferramentas de comunicação que podem monetizar ao ponto de, pelas próprias mídias, serem subsidiadas, ou até que elas tenham interesse de patrocinadores de fazer aportes para poder ter um retorno financeiro sobre isso, que acaba sendo, em última análise, um retorno social também, né? Maravilha. Bom, a gente está falando de missão, de transformação social. Na sua opinião, qual que é o maior equívoco que igrejas ou cristãos estão cometendo quando pensam em missão social? E como é que a gente pode corrigir essa rota? Acho que o maior equívoco quando as igrejas elas pensam em missão social é que ela fala sobre aquele que mata a sede da alma e esquece que existem sedes do corpo também. Então, é muito estranho que nós simplesmente achemos que tem que ser uma coisa ou outra. Então, se você tem, por um lado, um padre Júlio Lancelotti, que é totalmente assistencialista e que propõe uma forma de abordagem para a Igreja Católica, que ela vê o indivíduo apenas como ser humano e não como sendo um agente do amor de Deus e a igreja para levar o evangelho, esquece isso daí. Por outro lado, nós também temos igrejas que só falam sobre a pregação do evangelho e se esquecem que nós estamos no mundo. E o Senhor Jesus ele nos disse claramente, né? Não vou pedir ao meu Pai para que Ele os tire do mundo, mas que os livre do mal, com o objetivo de que vocês sejam quem eu
os coloquei para que vocês fossem. Ou seja, vocês têm que ser luz. E vocês vão ser só luz, só faz sentido ser luz no meio de trevas. Né? Não faz sentido eu ser luz junto com a luz, para brilhar mais. Não é esse o pensamento. Então, eu acho que o principal a fonte de pensamento que a igreja precisa ter é que ela precisa enxergar a motivação social, de transformação social, como sendo um dos principais, se não o principal motivo para que ela esteja na Terra. E principalmente se a gente falar hoje em dia, estamos falando de Brasil, estamos falando sobre sudeste do Brasil, Sim. Dentro do sudeste estamos falando do estado de São Paulo. Tá? É muito difícil. Eu não vou falar que é impossível, porque talvez a palavra não seja essa. É improvável que se nós sairmos agora pregando o evangelho, nós vamos encontrar uma pessoa que não ouviu falar sobre a salvação proposta através do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Mas se as pessoas elas já tiveram acesso a isso, o que torna o evangelho, então, tão sendo afastado? Por que as pessoas não querem o evangelho? As pessoas não estão negando a Cristo, elas estão negando os cristãos. As pessoas não estão negando a Cristo, elas estão negando a igreja, esse modelo de igreja. E não é o objeto aqui da nossa conversa, mas quando eu e você e a tua audiência, ela entende que tem igrejas nesse momento que estão vendendo, a palavra é essa, experiências de culto, separando por setores, permitindo que as pessoas elas tenham toda uma experiência que é, na verdade, uma transposição do marketing do qual eu conheço, profissional, mercadológico, para dentro da igreja. A igreja ela virou cliente. O ser humano é o cliente. E se ele tiver essa mentalidade, ele está totalmente distante da missão dele. Você tocou em vários pontos aí. Um deles, eu gosto da frase que o evangelho ele tem que ser completo. Então é o evangelho todo para o ser humano todo. Então a gente falou de proclamação do evangelho sem prover assistência para o ser humano nas suas necessidades fisiológicas, vamos dizer assim. A gente prega o evangelho para o faminto, mas deixa ele embora faminto. Né? Então a gente não supriu a necessidade dele. Por outro lado, muitas vezes a gente dá alimento para o faminto, manda ele embora de barriga cheia, mas a gente não proclamou o evangelho. É isso. Eu diria assim, nós estamos mandando uma pessoa para o inferno de barriga cheia. Né? Então a gente precisa equilibrar isso. Né? Se o evangelho é para o ser humano todo, a gente precisa alinhar a assistência e a proclamação. Porque se a igreja é uma fonte de transformação social, ela é tanto na pregação quanto na assistência que provê para o ser humano, né? E é muito triste quando a gente olha hoje, você falou, né, que as pessoas hoje não têm resistência a Cristo, mas sim à igreja. Quando a gente fala de 60 milhões de cristãos, era para o nosso país estar muito melhor do que nós estamos, né? Em termos de corrupção, de justiça, de educação social, era para a gente ser um outro tipo de país. Não tinha como ser diferente, né? A gente tinha que ser totalmente transformados, né? Ser 66 milhões. Isso se a gente não falar... Estou falando de 66 milhões de evangélicos. Se a gente juntar católicos nessa história toda, Sim. Em teoria são todos cristãos, a gente está falando de 89% da população brasileira. Sim. Então, assim, era para a gente ser um outro tipo de país. Então, assim, alguma coisa eu acho que nós estamos deixando de fazer. Alguma coisa eu, como cristão, estou deixando de fazer. A gente precisa realmente refletir sobre isso. E aí, como é que então as igrejas elas podem se tornar núcleos de transformação social através da OPDO? Que tipo de voluntário, que perfil que vocês estão buscando para integrar o OPDO e fazer essa integração da igreja e o instituto para que seja um agente de transformação na sociedade? Tem 3 formas de ajudar. E não é ajudar a OPDO, ajudar qualquer pessoa, qualquer instituição. Tempo, tesouro e talento.
Tempo é você destinar o teu tempo para você ser um voluntário efetivo. Tesouro é você colocar as mãos no seu bolso e investir teu capital naquilo ali. E talento é você, mesmo que não tenha tempo, mesmo que você não tenha tesouro para isso, é você distribuir um pouco daquilo que Deus te deu de conhecimento para poder dar instruções para que a gente possa andar mais rápido. Tem pessoas que podem contribuir com as 3 formas. Pensando em igrejas, instituições, igrejas que queiram entrar em contato conosco porque querem incubar o projeto dentro das suas estruturas físicas. Elas sabem que tem muito próximo dela, e por muito próximo, quanto mais próximo, melhor, eles tenham um colégio público, que tenham, a partir de crianças de 11 anos de idade, para que a gente possa colocar como foco. Ele entra em contato conosco, a gente vai ter algumas reuniões, e aí a gente vai enviar os nossos voluntários para começar a fazer essas aulas na estrutura dessas igrejas. E as pessoas da própria igreja podem depois ser voluntários que vão dar essas mesmas aulas. Em contrapartida a isso, nós temos um grupo de voluntários que tem experiência profissional em consultoria de diversas áreas, que vão dispor do seu tempo para fazer uma incursão de consultoria para aquela igreja, fazendo apontamentos de melhorias para ela, para que esta igreja possa melhorar, por exemplo, a comunicação de marketing mídia dela, para que ela possa ter uma melhor forma de distribuição do seu louvor, e várias informações. E isto é interessante. Mesmo que nós, da OPDO, não tenhamos recurso para suprir a necessidade desta igreja, nós vamos servir como um hub de comunicação, conectando outras entidades, igrejas, pessoas, para que estas diversas pessoas possam se juntar nessa corrente do bem para ajudar aquela igreja, de modo que aquela igreja possa se estruturar, se fortalecer, crescer, para que ela seja um agente de transformação na sociedade que ela está inserida. O projeto ele tem que ser, no mínimo, por um semestre. Mas ele não precisa parar no primeiro semestre. E isto é muito mais um formato e uma metodologia de trabalho do que necessariamente um material. É claro que nós temos material, a gente está desenvolvendo todas essas coisas, mas a mentalidade de trabalho ela é mais importante do que necessariamente o material que a gente dá. Onde eu quero chegar com isso? Digamos que, em certo momento, a igreja, que ela abriu para ser incubadora desse projeto, ela queira andar por conta própria, trabalhando socialmente com outras coisas que ela enxerga, que, de repente, nós não estamos suprindo, que ele poderia suprir melhor. Ok, porque o grande objetivo é, novamente, fazer com que aquela igreja deixe de pregar apenas o evangelho. Veja, eu não estou falando de deixar de pregar o evangelho, deixe apenas de pregar o evangelho e haja como evangélico na sociedade, levando essa transformação de um modo holístico, não apenas por palavras, mas por atitudes e tudo mais, né? Então não é só um projeto a se implementar, você está falando de como um instituto como uma aceleradora social, né? É uma aceleradora social. Que vai impulsionar a igreja a fazer algo que hoje é um gap dela, na realidade dela, né? As igrejas, elas são hoje, você falou que não está debaixo de uma denominação. Você vê as diferenças teológicas como um obstáculo, um desafio? Considerando igrejas neopentecostais, igrejas pentecostais, as igrejas mais tradicionais. Você enxerga as questões teológicas como um obstáculo, um desafio nesse contexto ou não? Olha, você sabe que essa foi uma avaliação que a gente fez logo no começo, do tipo, quais são as doutrinas fundamentais mesmo, que são inquestionáveis e que elas têm que fazer parte do pacote da igreja para que ela seja uma igreja parceira. E a gente colocou até no nosso site, opdo.com.br, quais são essas doutrinas fundamentais que a gente estruturou. E aí existem doutrinas menores. Essas doutrinas menores, ok, não tem nenhum problema, você pensa de um jeito, eu penso do outro, está tudo ok. Dentro disso, mesmo igrejas que têm as mesmas doutrinas fundamentais, mas que têm um comportamento social
que nós já entendemos que não é uma igreja foco de parceria, essa igreja, ainda que faça parte desse desenho de ser uma igreja cristã, evangélica, não vai ser incubada com o nosso projeto. Isso é uma coisa que eu não quero deixar subentendido. Eu tenho um entendimento suficiente e já sou maduro, com cabelos brancos, para poder dar nome até para bois. Igrejas como Mundial, sabe, do pastor de chapéu. Valdomiro Santiago. Valdomiro Santiago. Igrejas como, por exemplo, Universal do Reino de Deus. Essas igrejas não são alvo da nossa parceria. Sim. Não pensam como nós, não são dessa forma. Apesar de terem as doutrinas fundamentais preservadas, mas a prática de vida dessas igrejas, elas estão muito distantes. Então, assim, não dá. Isso não tem como acontecer. E existem várias igrejas que são igrejas pequenas, que a gente não conhece, mas através de um primeiro contato, segundo contato, você consegue perceber ao que se propõe aquela igreja, né? Sim. Então, assim, mesmo que as doutrinas fundamentais, elas demetem com as nossas doutrinas fundamentais, mas se a gente percebe que a prática que aquela igreja está propondo de modo efetivo, ela não tem vinculação conosco, não será a incubadora do nosso projeto. Então, assim, tem limites estabelecidos, Existe. Porque não tem como, né? Porque e você vê que é interessante. O primeiro filtro é a doutrina fundamental. Ok. Mas depois você precisa entender quem é aquela. Porque da mesma forma como as igrejas precisam entender quem somos nós, porque eu não brotei do nada, né? Esse projeto ele nasceu em fevereiro, começou a partir do ano passado, em 17 de junho de 2024. Mas eu não surgi agora, eu tenho 54 de idade. Eu acho que qualquer pastor sério precisa entender de onde eu vim, qual é a história que eu tenho, quais são as histórias das pessoas que estão envolvidas comigo. Assim também a gente precisa entender a vida desse pastor e dessa igreja, né, para que você faça uma parceria. E olha que a gente não está nem falando uma parceria que traga grandes impactos caso elas, de repente, elas se desfaçam. Mas o que eu quero é que elas tenham grandes impactos positivos, entendeu? É por isso. Então, às vezes, vale a pena você nem começar a fazer alguma coisa, porque você sabe que aquilo não vai trazer nenhum benefício, nem para quem está incubando, nem para nós que estamos investindo tempo para aquilo, nem mesmo para a sociedade que vai ser. Né? Então, E como é que você pensa, então, nesse contexto, encontrar equilíbrio saudável entre proclamação do evangelho e atuação prática da igreja na transformação social? Você está lá, vai suprir um gap de uma igreja que deve estar vivendo no seu contexto de culto e você vai levar a parte social para ela. Como é que você espera que essa igreja consiga equilibrar a ação social, a transformação social com o seu ambiente de proclamação do evangelho? Aí eu vou adicionar, acho que a gente já meio até que tocou nesse assunto, mas assim, você acredita que muitas igrejas elas têm de fato uma visão limitada do seu papel na sociedade, concentrando apenas no culto e deixando de lado a sua responsabilidade pública? Totalmente. E agora eu vou qualificar minha resposta. Quando uma pessoa ela quebra uma perna, por exemplo, e ela fica engessada durante um certo tempo, depois ele vai ter que começar a fazer sessões de fisioterapia. O foco do fisioterapeuta não é na perna boa, é na perna que está com problema. É um hábito da igreja ela olhar apenas para a pregação do evangelho, ela não olha para o social. Então, assim, o que nós precisamos fazer? Nós não vamos ensinar a igreja a pregar o evangelho, porque ela faz isso, ela já está focada nisso. Então, nós vamos focar apenas naquilo que está machucado, que é o social. A gente vai só trabalhar no social. Nós, a OPDO, só vamos trabalhar no social, ok? Porque se ele já é bom naquilo, as duas pernas vão ficar boas. Então, essa é a coisa. A outra coisa é que, assim, a igreja cristã evangélica brasileira, e claro que para eu falar isso daí, eu estou colocando 110 mil igrejas, 66 milhões de pessoas, e é óbvio que eu serei muito infeliz em dizer que toda ela é assim, mas a igreja não olha para fora, ela olha para dentro. Aí alguém vai dizer assim, mas quem é esse cara na fila do pão para poder dizer que a igreja não olha para fora, não olha para o necessitado? Olhe para a sociedade. A sociedade está boa, se ela estiver boa, eu estou falando besteira. Se a sociedade estiver ruim, o que eu estou falando é verdade. É isso aí.
E aí, como é que você enxerga, então, o papel profético da igreja diante das desigualdades sociais e da negligência histórica com a educação do Brasil? Olha, o profético nesse ponto, eu acho que é você se levantar contra uma correnteza, sabe? É você ter tudo indo por um lado e você está indo justamente do lado oposto que todos estão. E você apontar um caminho que não é um caminho fácil, né? E assim, a gente tem aquele The Chosen, que é a entrada, a abertura do The Chosen, né? São os peixinhos nadando tudo numa direção e aí começa a virar. Isto é o caminho, né? O cristianismo, ele é assim desde quando ele foi implantado, né? Desde quando, antes de ser cristianismo, desde quando ele começou lá com Abraão, desde quando já era totalmente contracultural, ele era totalmente... É isso que tem que ser, né? O que aconteceu em certo momento é que a cultura mundial foi uma cultura molhada pelo cristianismo. Nós vivemos, seres humanos, durante um período, alguns séculos aí, uma tranquilidade relativa. Só que agora simplesmente está mudando. A gente já não tem, a gente não tem mais esse clima tão estável debaixo dos nossos pés. É instável. Então a igreja ela tem que ser profética no sentido de se levantar e de apontar uma direção que é totalmente contrária ao que as pessoas estão ouvindo, né? Então, se não for assim, a gente vai ser amigo do mundo. E aí a gente vai lembrar do versículo que diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, né? A gente está vivendo uma sociedade que caminha para uma sociedade pós-cristã. A Europa já está assim. E os Estados Unidos está caminhando para isso. Uma sociedade totalmente secularizada e que está colocando a fé de escanteio. Como é que você enxerga a igreja como papel profético, mas como é que você enxerga o PDO dentro desse papel profético da igreja? Olha, eu não tenho como não responder isso para você sem pensar no que está lá dentro do meu coração e é simplesmente fé. Se você fala para mim assim, de onde você tira isso? Eu vou explicar. Eu penso que o Brasil ele vai ser o celeiro do reavivamento mundial. E de onde você tira isso? Quando eu me converti, 32, 33 anos atrás, falava-se muito sobre isso no Brasil. Falava-se muito, os avivalistas, os evangelistas falavam sobre isso. E eu tenho ouvido muitas pessoas falando que o Brasil, diferente do mundo, ele não somente ele está quente, como ele continua ainda aquecido no tema da fé cristã. E quando você recebe pessoas de outros países e essas pessoas conversam com você, elas falam, vocês não têm ideia do que vocês estão vivendo. E eu tenho visto, ao mesmo tempo que uma geração totalmente apática diante das circunstâncias que o mundo está propondo, eu tenho visto fiéis, eu tenho enxergado fiéis. Sabe aquela história de Elias, falou, só fiquei eu, e o Senhor falou assim, tem mais 8.000 aí, fica tranquilo que eu guardei os meus. Então eu tenho a impressão de que o Brasil vai começar a enviar pessoas para fora. Isso vai acontecer paralelamente, concomitantemente, ou após, não sei, que o Brasil sofra uma mudança. E quando eu falo sobre mudança, eu falo sobre um avivamento, mas não esse avivamento tradicional, como a gente fala do avivamento da Rua Azusa, tá? É um avivamento de direção, é um avivamento de propósito, um avivamento de realmente ressignificar a vida como cristão e dizer, eu estou aqui para fazer a diferença e eu vou entrar em todos os cantos, eu vou tomar os lugares que estavam nas mãos dos meus adversários para que o reino do Senhor seja restabelecido. Nesse sentido. Por exemplo, um movimento que eu já tenho ouvido pessoas começando a se preocupar em voltar a pensar, a dar aulas para escolas públicas, para faculdades públicas, sendo cristãos. Eu estou começando a ouvir pessoas falando sobre isso. Eu estou começando a ouvir jovens dizendo assim, nós precisamos começar a orar de um modo público para que as pessoas... Eu estou começando a ver isso. Porque até então, o que nós tínhamos recentemente... eram pessoas dessa ideologia, dessas propostas, falando, gritando demais. E eu tenho a impressão de que, em certo momento, nós éramos o gado
conduzido por cachorros que mordiscavam as nossas pernas, nos conduzindo para os currais. Mas eu acho que uma ação de Deus está começando a acontecer. E eu acho que a OPDO faz parte dessa ação de Deus. Ela não é a ação de Deus. Eu acho que eu faço parte dos 8.000, sabe? Parte de um movimento. De um grande movimento de que outras instituições, outras ONGs, governamentais, não governamentais, seja o que... Sabe, vão acontecer, pessoas vão começar a trabalhar e aí o tempo das grandes estrelas acabou, o tempo dos grandes nomes acabou e aí você começa a ter uma ação contínua, cadenciada e que faz realmente transferência de know-how, que faz realmente transferência de mentalidade, que faz diferença na sociedade. Aliás, quando você fala em avivamento, você tocou num ponto muito importante, porque tem para mim que avivamentos que são só espiritual, daquela presença divina que você vai embora e não gera transformação, não é avivamento. Se você quer ver se o movimento gerou avivamento ou não, você tem que checar o impacto que esse avivamento causou na sociedade. Então a sua expectativa é de um avivamento real, um avivamento que não fique só dentro de um ambiente de culto, onde a presença do Espírito Santo é forte, mas que saia dali e gere impacto. Que são, por exemplo, professores voltando a dar aula em escolas públicas. Até porque, por muitos anos para cá, o que a gente estava vendo é professores abandonarem as escolas porque estava muito difícil ser cristão. Então a melhor postura era deixar. Agora não. Então há uma postura de retorno. É lá que eu tenho que estar porque é ali que eu preciso fazer a diferença. Você sabe que deveria haver um cuidado por professores cristãos que estão em escolas não cristãs, da mesma forma como existe um cuidado por missionários que estão em campo. Sim. Porque eles são missionários. Sim. E da mesma forma como nós custeamos missionários, nós poderíamos custear também professores, fazer um complemento de renda. É muito comum, principalmente dentro das igrejas que a gente faz parte, igrejas que têm uma condição social boa, que as pessoas elas estejam formando seus filhos para tudo, mas eu não vejo filhos dizendo, não, eu vou ser professor. Eu não vejo isso. E se houvesse uma vocação de a pessoa entender que é lá que está a massa a ser moldada, e se a igreja investisse tempo e recursos para poder suprir esse jovem, naquele momento jovem, depois um homem, uma mulher, ele teria, na verdade, um emissário ali dentro de transformação. Sim, até porque os professores vão moldar os profissionais do futuro. É isso. E, o que você vê muitas vezes é falar assim, não, vamos montar uma igreja. Por que eu preciso montar uma igreja, uma escola? Por que eu preciso montar uma escola? Se eu não posso, eu posso montar professores, desenvolver professores. Eu posso fazer as duas coisas. Se eu puder fazer as duas coisas, melhor ainda. Exato. Mas assim, se eu não posso fazer uma, então, que eu faça a outra. Exato. É esse aqui, que é o ponto que tem que ser discutido frequentemente. Agora, o objetivo é grande, há muitos obstáculos e você precisa de recursos. O Instituto precisa ser sustentável, principalmente ao longo prazo, tanto em termos financeiros quanto ao impacto que ela vai causar. Que tipo de apoio, seja de políticas públicas ou de empresas, que você tem a expectativa de conseguir para poder potencializar esse trabalho? O Instituto, do ponto de vista de médio prazo, ele é totalmente viável. E do ponto de vista de curto prazo, ele não é viável financeiramente. Por quê? Médio prazo, você está falando de já ter todas as certificações necessárias, todas as documentações necessárias que faz com que você consiga recursos governamentais, por exemplo. Ainda que não seja este o grande motor que vai girar, mas ele permite que você tenha a entrada desse recurso. A curto prazo, você está falando de ter recursos gerados pela mídia social. Para ter mídia social, eu preciso ter inscritos e seguidores. Sim. Para ter inscritos e seguidores, eu preciso que as pessoas enxerguem isso como sendo uma necessidade. Então, vamos dizer que de repente alguém fale para mim assim, como é que eu posso ajudar você? Eu não tenho R$1. Você me segue?
nas páginas que a gente tem? Você comenta? Você consome os nossos conteúdos ao ponto de poder nos dar feedback se está bom, se está ruim, o que você acha que deveria ter? Essa é a primeira das coisas. Sim. Tá? Aí alguém fala assim, mas como é que vocês estão se mantendo se vocês não estão conseguindo monetizar ainda? São recursos próprios que estão sendo investidos nesses 14 meses, que chegou já no seu final. Nós já, há um tempo atrás, teve uma crise hídrica no Brasil que a gente falava sobre volume morto. Lembra do volume morto? Nós já estamos no volume morto, nós já estamos já raspando o barro, apertando para ver se a gente sai um pouco de água. Só que o que é interessante, até te dando números e para as pessoas também, os nossos números, eles são números leves. A gente precisa de R$15 mil mês para poder rodar toda essa estrutura. Porque ela foi trabalhada para poder ser leve, para poder ser barata. Sim. E para você poder rodar ela em todo nível nacional com R$15 mil. Alguém fala, isso é impossível. Eu mostro como fazer isso daí, basta conversar com a gente, porque a gente hoje tem estruturas tecnológicas que nos permitem fazer tudo isso. Sim. E usar o voluntariado é uma das formas de você diminuir os seus custos. Né? Então, respondendo de modo objetivo o que você falou, assim, qualquer pessoa que quiser nos ajudar, ela pode fazer um aporte direto, pegar as nossas contas bancárias e fazer um aporte direto. Uma empresa pode, ouvindo aqui, dizendo, puxa, eu vou participar de uma cota. Só para você ter uma ideia, nós temos 8 cotas de R$1.500 cada uma delas. Uma empresa que quer fazer anúncios publicitários conosco, investindo R$1.500, ela vai ter a empresa dela aparecendo em todos os 8 episódios que a gente publica num mês. E a gente vai colocar a visibilidade num display de mesa, nos nossos vídeos. Sim. Nós vamos fazer chamadas testemunhais nas nossas mídias sociais. Então, ele consegue ter um retorno de investimento, nem estou falando de revestimento social, só de investimento mesmo, de visibilidade de marca, mas ele consegue, com esse retorno onde ele está colocando, fazer também uma transformação social, porque ele nos supre minimamente para que a gente possa ir desenhando, ir trabalhando, ir fazendo todas essas coisas. Uma parceria, né? E a empresa vai ajudar o Instituto a causar o impacto que ela precisa. Sim. Em médio prazo, a gente vai ter certificações que ele vai poder fazer, por exemplo, alguns tipos de investimento com retribuição fiscal. Então, ele vai conseguir, a gente vai ter tudo isso daqui. Sim. Mas o mais difícil é vencer esse primeiro momento. Né? Você está se certificando, você está buscando credenciamento, você está buscando todas essas coisas. É dinheiro saindo, só sai dinheiro, não entra nada. Né? Você falou que o importante é seguir. Como é que o pessoal segue vocês? A gente está no Instagram. A gente tem o @OPDO Instituto. Isso. E a gente tem o @ObvioCast_. Isso. Que são os 2 Instagrams que nós estamos. E esses mesmos nomes também estão no YouTube. O principal a seguir no YouTube é o ObvioCast, que é nosso canal. No canal são 8 quadros diferentes, né, que estão sendo trabalhados. No ObvioCast, que quadro que vocês têm lá? Hoje é o... Você tem um ponto de virada? Ponto de virada, que é um quadro de testemunhos, ou até de... pode ser testemunho de conversão ou testemunhos que a pessoa mudou mesmo, mudança de pensamento. A gente tem um convidado nada óbvio, que é um quadro de entrevistas, né? A gente pode entrevistar qualquer pessoa. A gente tem o Além das Canções, que a gente fala sobre louvor de uma forma mais ampla. Já trouxemos até pessoas consagradas em música cristã já, o próprio João Alexandre já esteve com a gente. Palavra Encanto, o Julinho da banda Purple. Estamos convidando também outras pessoas. Gerson, se você ouvir, Gerson Borges, vem aqui, Gerson Borges. A gente está tentando trazer Raquel Novaes, a gente está tentando vamos tentar trazer essas pessoas, até porque elas entendendo que nós não somos um canal grande ainda e a gente precisa delas para se transformar num canal grande, para que essa monetização se traduza em desenvolvimento social. Continuando, a gente tem o Psicoligando, que são psicólogos que ligam para a sociedade, que se importam com a sociedade. A gente tem o Teologia de Boteco, que é trazer para uma mesa de um boteco discussões que as pessoas só teriam na academia, mas de uma forma que elas consigam acessar isso daí. A gente tem o Tiago 1,27, que é esse quadro que a gente tem falado sobre as viúvas e os órfãos, e a gente está abrindo também para falar sobre adoção, sobre família acolhedora, sobre várias outras práticas que existem que a igreja pode e deve se envolver. E a gente está agora com um 8º quadro que ainda não foi ao ar, que ele vai chamar Perfeitos,
que fala sobre PCDs, pessoas com deficiência. Uhum. Então, a ideia é exatamente dizer o seguinte, elas são perfeitas, foram criadas do jeito que Deus queria que elas fossem criadas. Elas têm necessidades especiais, assim como eu também as tenho, e a sociedade precisa ser transformada. Por quem? Por nós cristãos. Legal. Então, os quadros têm tudo a ver com transformação social também, né? Todos, eles estão todos vinculados com transformação social. Dentro da visão do OPDO. Então, pessoal, entra lá no canal, Instituto OPDO e ObvioCast, eu vou deixar o link na descrição para o pessoal seguir lá. Ô Rony, a educação é o lugar onde as transformações sociais acontecem. Mas a gente tem obstáculos que os governos hoje impõem para a gente e que impedem esse avanço. Como romper esses obstáculos e como vencer os desafios educacionais que o nosso Brasil enfrenta, por exemplo, evasão escolar, defasagem de aprendizado, falta de perspectiva de muitos jovens. Como é que o Instituto pode ajudar a romper essa barreira? Eu acho que tem formas de responder isso. A primeira delas é pensando do ponto de vista estratégico e prático. O estratégico é assim, eu enxergar como é que essas pessoas elas pensam, qual o tipo de informação que estão chegando para elas hoje, qual é o tipo de problemas que elas estão enfrentando e apresentar para elas coisas que vinculem nesses mesmos conectores delas, mas que façam sentido, que dê propósito para essas pessoas. Isso é uma das estratégias. A segunda estratégia é você pensar do ponto de vista eterno. Tá? Pensar um pouco naquele conselho de Gamaliel, que não tinha nada a ver com isso que eu estou falando agora, mas ele disse assim, olha, se essa obra é de Deus, não há quem impeça, ela vai continuar acontecendo. Então, se Deus ele tem, e eu tenho certeza que ele tem, interesse em transformar a sociedade, ainda que não seja toda ela, mas grande parte dela, ele vai utilizar as ferramentas que a gente está colocando à disposição. Né? Eu estou falando, olha que coisa interessante, as ferramentas que nós estamos colocando à disposição. Eu gosto de pensar na situação de Davi derrubando Golias com as pedras e a funda, porque Davi ele usou a pedra porque era o que ele sabia atirar. Mas não foi uma orientação de Deus dizendo só vai ser dessa forma ou assim. O próprio Deus poderia ter derrubado Golias com um raio, ele cairia morto, todo mundo veria que ele ofendeu o Deus Altíssimo e ele teria feito tudo como fez. Mas, no entanto, ele utilizou a pequenez daquele jovenzinho, o que ele tinha nas mãos e conseguiu estabelecer tudo o que ele quis fazer. E eu consigo enxergar isso nas nossas deficiências. Eu consigo enxergar que, ainda que nós tenhamos estratégias e a gente tem que procurá-las, ainda que a gente tenha pessoas boas e quero que mais pessoas boas se unam a nós, a coisa mais importante é a intencionalidade alinhada com o projeto de Deus. Se a nossa intenção ela está vinculada com o projeto de Deus, vai acontecer. Comigo ou apesar de mim. Vai acontecer. Maravilha. Quais são os planos futuros para o Instituto? E existe intenção de expandir para outras regiões do Brasil? Quais são os seus sonhos e projetos que você gostaria de realizar se não houvesse limitações financeiras? Se não houvesse limitações financeiras, é fazer um crescimento mais rápido. Então, hoje a gente pensa em Campinas e região metropolitana, depois a gente pensa em 200 quilômetros de Campinas e depois no estado de São Paulo. Então, se não tem limitação financeira, a gente vai quebrando essas barreiras. Claro que eu não consigo implementar isso tão rapidamente, mesmo que eu tenha milhões disponíveis para isso. Mas a gente consegue acelerar isso. E a grande intenção, isso é bastante interessante, é fazer com que isso não seja meu e que isso faça sentido para todas as pessoas. Porque quando você tem uma pessoa coordenando o projeto, essa pessoa morre e o projeto morre. Quando você tem uma ideia que ela é compartilhada, você não consegue mais fazer ela parar.
Você não consegue mais. Então, eu tenho 54 anos de idade. Digamos que tudo ocorra super bem para mim. Tá bom, daqui a 16 anos eu estou com 70 anos de idade. Será que eu vou ter ânimo e gás para ser o presidente dessa instituição e de fazer ela acontecer? Muito dificilmente, né? Então, assim, eu estou, na verdade, plantando tâmaras. Eu não vou colher essas tâmaras. Não sou eu. Eu só quero implementar alguma coisa daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para fazer. E a minha grande intencionalidade é de fazer com que isso cresça ao tamanho que Deus quer que ele tenha. Desde que faça sentido, né? E o Senhor, não é que ser grande significa que Deus chancela dizendo que é positivo. Se fosse isso, a própria igreja que eu citei aqui como seja uma igreja negativa, ela não seria tão grande, não. Uma igreja universal, uma igreja gigante e não é uma igreja boa. Mas assim, e tantas outras religiões, já falando assim. Mas quando Deus está em um negócio, o crescimento acontece, né? Sim. E mesmo que aconteça de formas diferentes, né? Olha que coisa interessante, Daniel. A gente está falando aqui do Instituto, a gente quer o sucesso do Instituto, a gente quer a implementação do Instituto, a gente quer mudar a sociedade. Ok. Aí eu vou para a China comunista. Eu vejo que o maior crescimento da igreja está acontecendo nos países perseguidos. Sim. A metodologia de Deus não é a nossa metodologia. Então a gente pode fazer planos, a gente pode desenhar, a gente tem que fazer isso, nós temos inteligência para isso, mas a coisa mais gostosa do mundo é você, nesse aspecto, entender o seguinte, é dele. Você falou que você está plantando e não vai colher. Digamos que você está preparando o terreno, botando a mão no arado lá e preparando o terreno, abrindo o buraco, jogando a semente lá e preparando o solo. E aí, qual seria então para você a maior evidência de que a OPDO está cumprindo o seu propósito diante de Deus? E o que seria um fruto claro desse trabalho? Tem duas respostas para isso. A primeira resposta é o nível de pessoas se aproximando. O nível de maturidade cristã, de maturidade de vida. E a outra coisa é ver a transformação no meu cliente, que é o jovem, né? É ver realmente esse jovem sendo transformado. Legal. Ô Rony, de que forma o trabalho com educação e transformação social tem moldado sua própria vida cristã? Total. Total, porque assim, quando você tem uma pessoa falando para a web que ele não ama, isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Nesse processo de 1 ano e 2 meses, eu fui desnudado diante de Deus e não tive como me proteger. Eu vi o quão orgulhoso eu sou. Eu não vou dizer nem como eu era, porque orgulho é uma coisa que tem que ser mortificado todos os dias. Eu vi quão irreverente eu era, porque eu não tive referências. Então, isso me tornou irreverente. Isso não é bom. Para muitas coisas foram boas, mas para outras não são. E esse processo, ele é um processo dolorido. Até mesmo o não ter condições hoje e tal, como eu falei, buscando o volume morto, eu enxergo como uma ferramenta, um processo de Deus de purificação, de dizendo assim, enquanto você confiar em você, você não vai fazer nada para mim, eu não dependo de você, eu não preciso de você. E aí eu tenho um quadro que eu pinto ele na minha cabeça, que ele me ocorreu uma vez no momento de oração, que é um pai e uma criança cozinhando num local, numa cozinha, e essa criança pequenininha fazendo bagunça, né, com o pai, né, e o pai cozinhando. E aí o que me ocorreu disso é o pai, ele não sabe que aquela criança não vai conseguir acrescentar nada na receita de positivo. A chance de estragar a receita é muito grande. Vai fazer bagunça, vai sujar tudo, mas é a companhia. Então, o que Deus me passou através dessa pintura que eu fiz na minha imagem aqui, é que assim, eu preciso simplesmente confiar que é Ele que conduz todas as coisas, é Ele que faz. Da mesma forma como quem derrubou o Golias foi Deus em última análise, ele sentiu prazer em permitir com que aquele pequenino usasse a funda e derrubasse para cumprir o projeto dele. Aliás, a coisa mais extraordinária de Deus
É ele usar seres humanos frágeis como nós para fazer a missão dele, né? Ele não precisa da gente. Mas ele insere a gente dentro dos seus propósitos. Quais são as práticas espirituais ou convicções que fortalecem você a partir da vivência diária com o Instituto? Olha, disciplinas espirituais como jejum, jejum constante, assim, a cada 3 dias no máximo fazer um jejum. Orações constantes, e essas orações eu não estou falando de poucas, de tempo mesmo, de regularidade. Assim como você tem uma disciplina de exercício físico com tempo para fazer, é ter uma disciplina com tempo para fazer de oração. De leitura da palavra com tempo, com intencionalidade, de busca disso. E de você participar da vida, olha que coisa interessante, hein? Comum do lar, para fazer com que eu ame a minha esposa, para que eu seja um bom filho para minha mãe de 88 anos de idade, um bom irmão para as minhas irmãs. Isso tudo são partes dessa disciplina espiritual, que você vai sendo moldado por Deus. E essas disciplinas, elas muitas vezes não são sentidas pelas pessoas como sendo formas de ser moldado, mas elas são. Elas vão te moldando conforme o Senhor ele vai se apresentando, ele vai desafiando, esticando você, para que você seja exatamente como ele quer fazer de você. E você complementou a outra segunda parte, acho que eu perdi a segunda parte. Práticas e convicções que... Convicções. Tem uma coisa que eu acho que é interessante. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu sempre gosto de relembrar o sobrenatural de Deus na minha vida natural ao longo da minha existência em Cristo. Eu sou cristão há 32 anos de idade e aconteceram episódios na minha vida que, assim como está acontecendo agora, exatamente iguais, houveram desafios e propostas que eu estou sendo submetidos a ela e eu vejo a resposta de Deus no passado. Então, aí eu digo, aquele que fez, fará. Aquele que me conduziu daquela forma, me conduzirá. E uma outra coisa também no trazer à memória, é também trazer à memória os erros que eu cometi no passado. Porque eu já fui, pelo meu enganoso coração, eu já fui ludibriado em algumas vezes. Eu entrei em projetos, o próprio projeto do pastoreio daquela igreja, que a gente tudo entendia-se que a gente ia fazer assim. Quem garante que a OPDO vai acontecer com sucesso, já que o primeiro projeto de 99 não aconteceu com sucesso? Aí você diz, erros e acertos, como eu lido diante disso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. E fé não é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu creio. E aí, nesse momento, o que eu faço é dizer o seguinte, o que agrada mais o coração do Senhor? Que eu vá para o mercado de trabalho e sustente a minha casa, que eu monte algum negócio e sustente a minha casa, ou que eu faça estas 3 coisas vinculadas, 3, 1, 2, e a terceira agora, fazendo com que o reino dele seja estabelecido através de uma metodologia. Faz mais sentido para mim. Então, eu espero que isso faça mais sentido para Deus. Vai dar certo ou não? Só daqui a um tempo a gente vai poder dizer. Maravilha. Você olha isso como chamado ou vocação? Você sabe que eu não sei te responder isso de modo objetivo, porque a vocação, segundo o que as pessoas costumam falar, é uma coisa que arde, que você faz independente de qualquer coisa. É quase que você vira um teimoso que você vai fazer de qualquer forma. E o chamado é quando o Senhor ele diz, olha, vai para lá e mesmo que você não queira fazer, você vai para lá. Eu acho que tem um pouco dos dois, talvez um pouco mais de vocação, talvez um pouco mais de vocação. Mas aí eu tenho medo. Eu tenho medo de ser teimoso. Eu tenho medo de estar sonhando coisas que não é o sonho de Deus. Eu tenho medo de estar implementando alguma coisa que sou eu que estou querendo fazer isso.
E aí eu sou desafiado muitas vezes, tentado, a palavra é essa, até de ser um pouco como Gideão, né? Molha aqui o novelo de lã, agora seca. E Deus não age assim. Pelo menos comigo ele não age desse jeito. O Senhor, toda vez que eu fico nessas encruzilhadas de fé, ele simplesmente se cala e eu fico olhando para Deus e falando para o Senhor e me lembro claramente de que sem fé é impossível agradá-lo. E o medo não é ruim não, viu? Assim, É bom também. Desde que você saiba ir na fonte. Sim. Eu vou na fonte, inclusive. Ô, Rony, uma última pergunta antes de um bate-pronto. Qual o seu maior desafio como discípulo de Jesus à frente do Instituto e como alguém que deseja impactar a sociedade através da educação? E se você pudesse resumir sua oração mais frequente, qual seria? A oração mais frequente, eu vou começar de trás para frente, tá? A oração mais frequente é: faz em mim o que o Senhor quer fazer. Molda em mim o que o Senhor quer fazer. E aí, qual que é o maior desafio disso daí? Eu sou uma pessoa que gosto de verbalizar e de tornar claro as minhas vulnerabilidades, eu gosto de tornar claro os meus pecados, eu gosto de mostrar para todo mundo quão podre eu sou, quão indigno eu sou. E isso é totalmente contrário ao que as pessoas querem na liderança de um projeto. O que as pessoas elas querem é uma pessoa austera, é uma pessoa digna de ser seguida, é uma pessoa que tenha uma palavra confiável ao ponto de que é inquestionável. Mas eu fico tranquilo quando eu vejo que os 12 que transformaram a igreja no que a igreja eram mais próximos de quem eu sou do que os líderes que as pessoas esperam. Então, voltando agora para a primeira resposta que eu dei para você, molda-me do jeito que o Senhor quer. Toda vez que eu oro isso, e todos os dias eu oro isso, eu sei que pode doer. E eu sempre falo para Deus: eu não quero sofrer, mas cumpra em mim a tua vontade. Faz em mim o que o Senhor tem que fazer. Porque quando eu estou sofrendo, eu estou mais próximo de ti. E quando eu não estou sofrendo, eu me afasto de ti. Se a única forma que eu tenho de ficar aos teus pés é debaixo de um sofrimento contínuo, então não retira o espírito, o espinho da carne. Mas isso dói. Não é uma coisa fácil. Né? Ser moldado por Deus é um processo, em alguns momentos, doloroso. Né? Mas se isso nos fizer mais parecido com Cristo, amém. Glória a Deus. Ô Rony, vamos para um bate-pronto? Pergunta rápida e resposta rápida para a gente encerrar. O livro da Bíblia que você mais gosta? Livro da Bíblia que eu mais gosto? Atos. 3 pregadores que você gosta de ouvir? Gosto muito de ouvir Fernando Leite. Gosto muito de ouvi-lo. Gostava muito de ouvir Timothy Keller. Acho que eu vou colocar por ordem Nicodemos, talvez seja. Augusto Nicodemos é um pregador que eu gosto de ouvir bastante. Maravilha. Um livro que marcou sua vida e caminhada cristã? Livro que marcou minha vida e minha caminhada cristã. Heróis da Fé. Eu li quando eu era menino ainda. Quem é a sua referência pastoral? Fernando Leite. Se você pudesse resumir a relação entre o Instituto OPDO, Transformação Social e a mensagem do Evangelho em uma única frase, qual seria? O poder do óbvio. Foi. Casou certinho, né? Qual a sua maior motivação como um cristão engajado na transformação social? Estar ativo. E uma última pergunta. O que é Cristo para você? É meio clichê dizer que é tudo, mas é assim, nenhuma outra palavra se completa. É tudo.
Maravilha. Rony, obrigado. Eu que agradeço. Por esse tempo, por esse episódio. A ideia era fazer com que as pessoas conhecessem mais o trabalho da OPDO, quem sabe se engajar junto, ser parceiro e quem sabe poder ser um instrumento nas mãos de Deus para mudar o Brasil, né? Não é um objetivo tão fácil mudar um país inteiro, mas o pouquinho que a gente faz... É isso aí, vai numa direção, já vai mudando já. Então, obrigado mais uma vez e obrigado pelo... Foi uma honra poder estar aqui, agradeço demais por esse momento. E obrigado pela parceria, sua vida tem sido uma benção. Viu? Bom, se você ficou até aqui, não deixa de se inscrever no canal, deixa seu like, comenta o que você achou aqui. Também quero te pedir para você seguir os canais do Instituto OPDO, lá no Instagram, @Instituto OPDO, ou @ObvioCast_. Vou pedir para a Voz da Consciência colocar o endereço, não sei se tem, mas a gente põe. Sim. Né, os canais aqui para você seguir. Também no YouTube, segue lá, assista os podcasts, tem, olha, alguns muito legais. Inclusive o Rony também conta lá um pouco do testemunho dele, fala mais sobre o Instituto para você conhecer. Então vai lá que tem muita coisa boa, tá bom? Eu fico por aqui, Deus te abençoe e até o próximo episódio, se assim o Senhor permitir. Um grande abraço, até mais.